No capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, versículos 13 a 16, o Senhor diz que nós somos o sal da terra, que dá sabor, que equilibra, que tempera, que preserva, é um condimento, não é? E se perdermos esta essência, está escrito ali de forma muito peremptória, nós seremos pisados pelos homens. Este é um detalhe que nós devemos refletir como igreja evangélica brasileira. Pisados pelos homens, não é? O que significa isso? Desvalorizado, jogado fora, sem credibilidade. E parece que ninguém quer ver este momento do evangelho brasileiro. O que é o amor? A essência do amor é afeição profunda, é entusiasmo, é gostar muito, é ter sentimento. Temos isto? Se fizermos um paralelo do que éramos há 40 anos atrás, somos hoje a mesma coisa? Aos 12 anos eu já pregava em praça pública, em pedaços de rua, de favela. Fazemos isso hoje? Aos 12 anos eu participava da oração dos jovens 5 horas da manhã no domingo. Fazemos isto hoje? Éramos aconselhados a trazer as pessoas não evangélicas à igreja. Fazemos isto hoje? Éramos ensinados que deveríamos ter vocação. Temos isso hoje? Éramos educados a temer ao Senhor por cima de tudo. Temos isto hoje? Mateus 24:12 diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos irá esfriar. Onde está o amor que salva, que restaura? Onde está o amor de Deus derramado em nossos corações, que nos concede um sentimento, uma leitura, uma percepção do que é o pecado? Esta é a grande realidade deste sermão. O que é o amor? Doação, entrega, desejar o bem, cooperar, ajudar, partilhar, sentir o mesmo. A igreja só sente o que o pecador sente se ela for vocacionada. Se ela for profissional, ela não sente. E os nossos altares estão mais para a profissão do que para a vocação atualmente. Nós não somos escolhidos por vocação, somos escolhidos por conveniência. Nós não somos escolhidos para sermos pastores porque amamos as ovelhas. Somos escolhidos porque vamos receber um bom salário. Mamon entrou para dividir a igreja e ninguém diz nada. Ou isto vocês não sabem? O Rio de Janeiro é o estado que mais perde evangélicos na igreja. Nós somos o primeiro estado brasileiro a termos uma multidão de desigrejados, revoltados, chateados, decepcionados. Isso dói em você? O Nordeste brasileiro, o sertão nordestino, tem 15 milhões de pessoas abandonadas, lugares, como 10 mil lugares que não tem um pé de um evangélico. Isso dói em você? Eu estou sendo questionado no Brasil porque estou falando a realidade brasileira, porque nós estamos na zona do conforto. Carro bom, blindado, importado. Daqui a pouco, igual Elvis Presley, blindado a ouro. Pregamos no púlpito que temos relógio de ouro, roupa de grife, e as almas morrendo indo para o inferno. Isso é amor? Cadê o amor? Ou eu estou falando alguma coisa que não está na Bíblia? O amor é e deve ser racional. Quem ama pensa grande. Eu não estou dizendo que quem ama pensa em ficar rico. Eu estou dizendo que quem ama pensa grande, pensa no outro, nunca só em si. E nós estamos vivendo o evangelho individualista, solitário. Eu estando bem, você que se ferre, você que se dane. Ou não é isto? Ou nós não queremos ver a verdade? Essa é a grande realidade da situação evangélica brasileira. Nas Escrituras, volta um pouco atrás, se o amor é racional,
quando minha decisão de fazer algo é bem pensada, não é conduzida pela emoção. Porque quando eu conduzo minhas decisões espirituais e materiais pela emoção, eu não vejo o outro, só vejo a mim. Nas Escrituras, o amor aparece tanto como um atributo de Deus, como uma virtude humana moral. Se eu tenho uma produção de virtude moral, eu sou convidado a ser altruísta e não individualista. Não dói mais em nós a situação precária espiritual que está este país. Que nós estamos na zona de conforto. Está todo mundo bem, ricos, abençoados. A coisa está muito complicada e ninguém diz nada. Eu hoje, 5 horas da manhã, às 6, assisti um programa de uma congregação israelita, Nova Aliança, que eu fiquei com vergonha de mim mesmo. 2 rabinos dando uma lição ao Brasil do que é o Evangelho. No canal 100, na Sky. Uma lição do que é o Evangelho, o que é Deus, o que é a salvação. Rabinos da Nova Aliança falando da salvação. E nós que somos cristãos, que passamos pelo Calvário, não falamos mais. E isso dói, hein? E isso não é aceito. Porque nós só queremos doce de coco, chocolate, coisas que agradam a meus ouvidos, aos meus tímpanos. Falar a verdade hoje dói, chateia. Tira esse cara daí. Fizeram com Jesus. Jesus chegou e baixou o pau na aristocracia judaica, na elite judaica, e disse: vocês não entenderam nada. Eu vim pregar um novo homem, uma subjetividade nova, uma restauração interior, uma renovação de mente. Nós estamos vivendo a mesma aristocracia judaica. Desiludimos-nos, desencantamos-nos da salvação. O amor é uma parte importante e dominante da fé judaica cristã, como também é um elemento essencial em todo relacionamento humano. O apóstolo São Paulo declara que ele é a maior de todas as graças cristãs. 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3. Porém, o maior destes é o quê? Cadê ele? Considere essa declaração do apóstolo tão séria e universal como João 3,16. Isto porque este é o terreno onde surgem todas as virtudes que o cristão deva produzir. O amor é o solo, é o terreno em que serão produzidas todas as virtudes do cristão. Que virtudes? Gálatas 5, 22, 23. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há censura, não há proibição, não há condenação, não há lei. Nada disso nós, como evangélicos brasileiros, estamos produzindo. Cadê o domínio próprio? Nós hoje brigamos muito mais contra os pecadores do que evangelizamos-os. A igreja não foi colocada na terra, senhores, para proibir o pecador de pecar, brigar com o pecador. Deixa o pecador pecar, isto é a prerrogativa dele. A igreja foi colocada como uma agência receptora de doentes. Vinde a mim todos cansados. A igreja nunca foi colocada na terra para brigar com ninguém. Está tudo errado. E nós estamos aplaudindo este evangelho errado, porque não estamos mais lendo a palavra. Os nossos jovens estão completamente confusos, sem saber quem está com a verdade, sem saber de que lado está o certo. Isso é evangelho. Nunca se pregou o evangelho tanto nesse Brasil. Também nunca se perdeu tanto crente como hoje. Ou só eu sei disso? O problema é que nós pastores estamos no topo da pirâmide e o povo está lá embaixo. A gente não tem coragem de descer. Vocês sabem como é que eu trabalho? Ouvindo o povo. Eu vou para dentro das universidades, vou para palestras, vou escutar o que é que os intelectuais estão dizendo. É metendo
perseguição. Perseguição não. Perseguição é outra coisa. Estamos sofrendo por amor a Cristo. Não, senhor. Não, senhor. Nós estamos perdendo a essência do sal, estamos sendo pisados, pisoteados. Onde já se viu as trevas apagar a luz? É um contrassenso. O correto, naturalmente, é a luz expelir as trevas. O amor não consiste em mera emoção. É uma qualidade da alma mediante a qual o indivíduo sente ser natural servir ao próximo. É natural servir ao próximo. Eu, como pastor, tenho que pensar mais no outro do que em mim. Principalmente eu, que sou sacerdote, ministro de Deus, representante, profeta de Deus. A natureza desse amor consiste no interesse por seus semelhantes, como aquele que temos naturalmente por nós mesmos. Trata-se de um altruísmo puro, é a negação do próprio eu, visando o bem-estar do outro. Esse amor ao próximo é ao mesmo tempo amor a Cristo. É também uma prova de espiritualidade. 1 João 4:7 diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E o primeiro passo para o amor é amar o outro. De preferência, quem ainda não conhece o Evangelho. A gente canta um hino que está mais para a hipocrisia do que para a verdade. Eu não correrei atrás de bênção, e correndo. E correndo. Achei lindo a canção dos adolescentes. Jesus, Jesus, Jesus aonde? Se está prevalecendo outras coisas no Brasil. Quando a gente ama os perdidos, o Senhor trabalha por nós. Quando eu vejo esse versículo de 1 João 4:7, eu entendo que é uma verdadeira tríade, ou um triângulo amoroso. Deus, eu e você. Como é que está hoje? Deus, eu e Deus. Deus e eu e Deus. Você é detalhe. Aí a gente quer a igreja poderosa. Aí a gente quer a igreja avivada. Aí a gente quer uma igreja competente. Como? Precisamos hoje fazer festas e trazer, com respeito aos levitas, o Marco Aurélio está ali, mas trazer muitos cantores, senão o povo não vem. Tem uma coisa errada, irmão. Tem algo falho. Avivamento que a gente tinha prazer de estar na igreja. Meu pai, que está com 86 anos, aos 6 anos, paralítico de pernas e braços. Totalmente. Suas necessidades fisiológicas eram feitas numa rede. 79 anos atrás. Morava no interior de Itapajé, onde chegou o evangelho pentecostal. E um dia, morava na serra com meus avós, os seus pais. E um dia subiu um evangelista, abençoado. Não sabia sequer pegar na caneta nem no lápis. Engraçado como é hoje, né? Hoje nós todos temos anéis e diplomas. Mas não acontece nada. Só oba-oba. Aí subiu aquele moreninho, passou assim, pediu um pouco d'água. O que é isso aí, dona Chiquinha? É meu filho Ezequias, que é paralítico. É mesmo, é. Me deu um copo d'água. Aí bebeu água, ficou olhando. Olha o nome do missionário. Japinim. Nem nome de gente tinha. Aí disse: cadê o São João? Que era meu tio, que era meu avô, presbiteriano. Está na roça. Pois chame ele aí, que eu vou orar e Jesus, a quem eu sirvo, com fidelidade, vai levantar esse menino agora. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Nós temos hoje teologia, tudo que é teologia nós temos. Só não temos o poder. Tudo nós temos, só não temos poder. Aí minha avó: João, vem cá, que tem um homem aqui que diz que vai curar Ezequias. Vovô desceu, olhou: digo, pai, eu vou orar, Jesus vai curar ele agora. Irmão, na maior simplicidade, não. E meu pai lá, cadavérico. Chegou meu avô, minha avó ficou assim, aí ele olhou: vou ler aqui um versículo. Está escrito em Tiago que põe as mãos nos doentes, os doentes são curados. Isso é brincadeira. Jesus, tu sempre me ouve.
Escuta mais uma vez esse nego velho. Repreende a doença desse menino. Vai, primeiro o braço esticando, segundo o braço esticando, as pernas esticando. Jesus curou imediatamente. Dá um brado de glória. Digam comigo, é a simplicidade do Evangelho e não a sofisticação que revela Cristo aos homens. Os mais antigos que estão aqui discordam de mim. Era assim ou não era? Sim, era assim. Pode se tornar de novo? Pode. O amor não consiste em uma mera emoção. É uma qualidade da alma mediante a qual o indivíduo sente ser natural servir ao próximo. A natureza desse amor consiste no interesse por seus semelhantes, como aquilo que temos naturalmente por nós mesmos. Escuta isso, que isso é muito sério. É muito sério isso. Escuta. Trata-se de um altruísmo puro. É a negação do próprio eu. E isto é forte, olha para mim. Isto é muito forte. Digam comigo, cristianismo é a negação do próprio eu. Isto é muito sério, gente. Sabe o que Jesus disse à sociedade judaica? Se vocês não souberem se renunciar, não me sigam. Se vocês não souberem abrir mão dos valores passageiros, relativos, efêmeros, a respeito dos eternos e absolutos, vocês não entenderam nada da minha vida aqui. E o que é que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos sendo uma sociedade filhote da sociedade brasileira do capitalismo selvagem. E acabou-se. Não estou dizendo que não é proibido ou que é proibido. Eu estou dizendo que as nossas prioridades foram invertidas. Que diga aí às igrejas neopentecostais que está cheio do nosso povo. Eu lá vou ficar aqui, o pastor Eliseu Menezes, é aquela palavrinha. Eu vou ali que me promete muita coisa, amacia o meu ego. E não acontece nada. E não acontece nada. Escuta o que diz a história de Ruth. Aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. O que foi que Ruth fez? Renunciou até a sua cultura. Disse, não, eu vou seguir o Deus que tu serves. Faça um contrassenso com relação a hoje. O que eu vejo aqui em Ruth é que é a coluna cervical do cristianismo. Esta sim deve ser a regra, a norma que legitima o papel da igreja. A partir dessa leitura, podemos compreender o que é a síntese de todo o Evangelho e o que ele quer nos dizer. A grande prova do amor é a produção de frutos. Digam comigo, a grande prova do amor é a produção de frutos. Quais têm sido os nossos frutos? Como é que se conhece um pastor hoje? Pela roupa de grife, pelo carro que ele anda e pela casa que ele mora. Pastor. É pecado? Não estou dizendo isso. Eu estou falando de uma situação que estamos vivendo e não temos coragem de ver. A primeira coisa que os meus colegas pastores perguntam a mim quando chego naquela grande igreja, qual é o teu carro? É triste isso. Eu ser medido pelo carro? Você mora onde? Que coisa triste. Que evangelho é esse? O Senhor mede-nos pelo caráter, pela convicção, pelo coração, pela vida humilde. A Bíblia diz que o exaltado precede a queda, a exaltação precede a queda. O Senhor gosta mais dos humildes. O Senhor disse para a sociedade judaica, sede simples. Como quem? Como as pombas, prudentes. Nós perdemos as duas coisas. Nós estamos divididos entre nós mesmos. Estamos sofrendo e queremos ver por fim da força o amor. Cadê os frutos? Tudo que tem na vida, ou tudo que tem vida no planeta, produz, sim ou não? Sim ou não?
no reino animal, vegetal e humano. Por que a nossa atuação no reino espiritual fica a desejar? Nós estamos apenas superficial. Vocês já observaram que nunca mais tivemos batismo com o Espírito Santo na igreja evangélica brasileira? Isso é geral. É geral. Vocês já observaram que a gente quase não vê milagre na igreja evangélica brasileira? Eu falo desta igreja poderosa que quando chegou no Brasil, as igrejas co-irmãs ficaram com inveja dela. Sou fruto de presbiterianos que foram renovados e correram para a Assembleia. Quando a Assembleia chegou nesse Brasil, assustou o Brasil. O que as co-irmãs que já estavam aqui não conseguiam fazer, ela fazia. Recuperava bandido, prostituto, marginais, assassinos. Era ou não era? Aos 12 anos eu estava de joelhos, 5 horas da manhã, na congregação em um bairro chamado Amadeu Furtado, onde meu pai era o dirigente. E um velhinho da cabeça branca chamado Belarmino de Moraes. Era um querido da juventude em Fortaleza. Ele não pregava. Ele só sabia orar e chorar. Se aproximava da gente, garotos, a gente brincando na rua, sem pensar em nada de evangelho. Aí chorava, oh Deus, eu quero que este mancebo, foi a primeira vez que eu ouvi o termo mancebo, aos 10 anos, 12 anos. Eu quero que este mancebo seja um instrumento teu no futuro. Aí a gente beijava ele, abraçava ele e entrava para orar. Dobrei os meus joelhos e comecei a orar e comecei a chorar. Aí ele saía andando de cadeira em cadeira. Chegou perto de mim e disse assim, Senhor, como este mancebo chora. Vou impor as minhas mãos sobre ele. Batiza agora com o Espírito Santo. Não deu outra. Mal encostou, pá! O fogo desceu, fui batizado com o Espírito Santo. Hoje, a gente arrebenta a garganta, os pulmões, os brônquios. É tirado pelo pastor do altar nos braços, porque está morrendo, acabado. E os irmãos olham para a gente. O que está acontecendo aí? O que é? A Maria, uma suada tão grande. O que é? Foi que houve? Estou falando algo que vocês não conhecem? Porque nós estamos tão perdidos que estamos buscando ideias, modelos. O ser humano é muito complexo, irmão, para a gente complicar ainda mais o caminho da salvação. Não, amados, é simples. Sabe qual era a receita de Jesus? Meter o cacete no pecado. Era só isso. Jesus nunca foi assim, olhe, deixa eu falar com você. Olhe, vem cá. Raça de víboras. Raposa. Quem fez da minha casa casa de comércio? Peraí. Desamarrou alguns animais, fez uma zorraga e foi chibata muita, irmão. E o povo olhando, aí sabe o que o povo dizia? Esse é o caminho certo. Olha, o ser humano gosta da seriedade. O ser humano gosta da transparência. O ser humano gosta da fidelidade. O Senhor despiu as autoridades religiosas da Israel, dizendo, não é nada disso, tem que nascer de novo. O povo está esperando uma verdade verdadeira, legítima e correta, para buscar ao Senhor. Cadê a glória a Deus? Que frutos são esses? Por que não produzimos? O apóstolo Paulo, disciplinando a igreja de Corinto, devido à sua gama de dissensão, fez uma classificação das atividades e comportamento daqueles que compõem a igreja do Senhor. 1 Coríntios 3, 12 e 13, ele disse, olha, contudo, se alguém edificar sobre o fundamento que já está posto, 1 Coríntios 3 e 11, ninguém pode pôr outro fundamento. Então, se você foi escolhido, chamado para edificar sobre este fundamento, você tenha cuidado, porque você vai caminhar duas vertentes. A primeira, você vai produzir ou vai edificar com madeira, feno ou palha. Ou então, ouro, prata e pedras preciosas. Qual é a diferença das três para as outras três? Ah, pastor, é que o feno, a palha
e a madeira no instante pega fogo. É mesmo. Então não tem sustentação, consistência. Agora, se é ouro, prata e pedras preciosas, qual é o processo do ouro brilhar? O ouro só brilha com dificuldade, irmãos. Tem que ter um processo para descobrir, para burilar, para fazer brilhar. É este processo que nós não queremos ter, porque este processo fala de coisas administrativas. E olha o perigo. O Senhor diz assim, olha, e pode ficar tranquilo, na sua consciência, faça do jeito que você quiser. Você tem liberdade. Escuta isso. Pode fazer. Eu não vou brigar com você agora. É assim que você quer fazer? Faça. Aí ele diz assim, olha, vem um dia aí que vai declarar. E o dia está no maiúsculo, juízo. O dia declarará se você fez certo ou não. E vocês observaram que entrou no Brasil, permeou o Brasil, uma teoria humanista tão desgraçada que nós não preguemos mais contra pecado? Que nós não pregamos mais sobre a volta de Jesus? Que nós não pregamos mais sobre dons espirituais? Que nós não pregamos mais sobre a condenação eterna? Já observaram? Porque senão a igreja fica vazia. Temos que pregar coisas boas, coisas boas, coisas boas. Aí Paulo diz assim, engana-se a si próprio e aos outros. A Bíblia está esquecida, amados. Olha o que eu fiz, ainda para distribuir ou conversar com vocês. Algo que eu sonhei. O que foi que eu sonhei? Escuta bem. Os utópicos da era medieval eram os homens que sonhavam em melhorar a humanidade. Não a utopia hoje, de ficção, de ilusão. Karl Marx, Che Guevara, foram utópicos. Eles sonhavam com igualdade. Eles sonhavam com unidade. 10 mil distritos, com a população de 3 mil habitantes para cima, encontrei no estado do Ceará. Escolhi 207. Estou preparando 207 casais para ir evangelizar onde não tem dízimo. E ninguém quer ir. E essas almas, que são responsáveis por elas, não tem dízimo, não tem asfalto, não tem Sky, não tem pizzaria, não tem bons restaurantes, não tem micro-ondas, não tem toca DVD, para se DVD, CD, estante para pôr livro, não tem nada disso, só miséria. Bolsões da miséria e da fome. Morram, bando desgraçado. O evangelho não é para vocês. O evangelho é para a área urbana, para quem tem carro, para quem sabe dizimar, para quem sabe plantar a semente. Vocês vão para o inferno. O sertão nordestino está abandonado e nós só estamos muito bem. Nossa igreja é climatizada, nosso pastor é formado. Olha, está muito bem. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia, se está bem? Escute isso aqui. O verdadeiro crescimento da igreja se dá quando recorremos sem invenção à genuidade do evangelho, vivendo parecido com Cristo e diferente da sociedade judaica do seu tempo, que era corrompida, aristocrática e doente religiosamente. A de hoje repete o comportamento de lá. Só um evangelho sério, original, sem modismo e sem invenção pode reverter esse quadro. Não é estratégia, nem forma alguma mirabolante. É só a pureza do reino.